Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte dos processos nos tribunais. Estamos analisando o primeiro tópico da terceira parte. Esse primeiro tópico versa sobre o sistema de pronunciamentos vinculantes, a vinculação a certos pronunciamentos judiciais, e nós vamos concluir essa primeira etapa nesse encontro de hoje, nesse vídeo de hoje. Nós vamos tratar da modificação do entendimento sedimentado, vamos ver depois a publicidade, vamos ver o modo como se faz, brevemente, em algumas linhas que vamos passar a ler a partir de agora. Modificação de entendimento sedimentado. Como já indicado, o dever de estabilidade jurisprudencial, mesmo quando observado com rigor, não obsta à ocorrência de câmbios jurisprudenciais. Por mais que o tribunal adote cautelas para evitar a pura e simples oscilação de orientações, haverá casos em que será imprescindível que se modifique o entendimento antes adotado, por força de alterações no contexto político ou sociocultural. Nessa hipótese, o Código explicita a necessidade de que se adotem especiais providências no procedimento de revisão jurisprudencial e na subsequente definição da eficácia do novo entendimento. São medidas que já derivariam de princípios gerais ou mesmo de outras normas específicas. Sua reiteração ou explicitação nos parágrafos 2º a 4º do artigo 927 evidencia sua relevância. O artigo 927, em seu parágrafo 2º, prevê a possibilidade de realização de audiências públicas prévias à deliberação do tribunal sobre a alteração de tese jurídica, adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos. Prevê igualmente a participação nesse procedimento, como amici curiae, de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Ambas as determinações já seriam extraíveis de outras disposições normativas, como o caput, o parágrafo 1º do artigo 983, o artigo 1038, incisos 1º e 2º, esses dois dispositivos do Código de Processo Civil, também o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 11.417 de 2006, o artigo 13, inciso 17 do Regimento Interno do STF, etc. Sua reiteração presta-se a confirmar que o regime processual da revisão do precedente é idêntico, sob esse aspecto, ao da sua formação. Em alguma medida, como a revisão impõe a alteração de parâmetros até então adotados, com a chance de significativas externalidades, transtornos concretos para uma vasta gama de sujeitos, a participação de amicus curiae e a realização de audiência pública assumem ainda maior importância do que no procedimento de original formulação da tese jurídica. O artigo 927, em seu parágrafo 4º, reitera a necessidade de fundamentação adequada e específica,
apta a justificar a alteração jurisprudencial. Também esse é um preceito com caráter precipuamente didático. O dever de fundamentar já adviria das regras gerais. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, artigo 11 e 489, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Além disso, é também prevista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que altera a jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou aquela oriunda de julgamento de casos repetitivos. Vejam o parágrafo 3º do artigo 927. Deverão ser preservados os efeitos fundados na anterior interpretação. Mais ainda, circunstâncias graves e especiais podem autorizar uma sobrevida desses efeitos, posterior mesmo à mudança de entendimento, a exemplo do que ocorre na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Reitere-se que as normas jurídicas são resultado da interpretação e aplicação da disposição normativa em uma dada conjuntura fática e à luz de valor reinantes na sociedade naquele dado momento. Logo, se muda a interpretação, não há exagero em dizer que é a própria norma que se está modificando. Devem ser considerados os princípios da segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade. Considera-se a circunstância de que os sujeitos adotaram condutas, programaram o futuro, contraíram compromissos, pautando-se na interpretação estabelecida de modo firme pelos órgãos que detêm competência para definir as interpretações a serem seguidas. Se uma dada interpretação era a assente e depois foi modificada reconhecidamente por força de alteração na conformação constitucional da questão, nem é o caso de dizer-se que aquelas condutas dos jurisdicionados fundaram-se na mera suposição de acerto da interpretação. Nesse caso, mais do que isso, pode-se dizer que as condutas foram adotadas sob o amparo de norma que então vigorava, compreendida a norma, reitere-se, como resultado da interpretação, que era o que prevalecia à época, a interpretação concedida pelo tribunal, é bom que se diga. Já no caso em que se pretenda dizer que a alteração da interpretação deviu-se à mera correção de um entendimento antes incorreto, mesmo assim será concebível a preservação de efeitos. Nesse caso, as condutas e programações pretéritas fundaram-se, quando menos, na presunção da legitimidade, da autoridade e idoneidade da interpretação ditada pelos órgãos estatais, aplicadores do direito e competentes para tal. A necessidade de preservação de efeitos será tanto mais intensa quanto mais estabilizada estivesse a interpretação anterior nos órgãos aplicadores do direito. O próximo item que veremos é o da publicidade. O parágrafo 5º desse mesmo artigo 927 impõe aos tribunais o dever de dar publicidade a seus precedentes, divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Recomenda-se ainda que os precedentes sejam organizados de acordo com a questão jurídica decidida. A regra é de suma importância e vai ao encontro de um dos escopos do sistema de precedentes, que é dar à solução judicial dos litígios maior previsibilidade, como já destacado anteriormente. Por fim, o método de formação desses pronunciamentos vinculatórios dos precedentes. O procedimento de produção dos precedentes, na segunda acepção examinada em vídeos anteriores, varia conforme a hipótese específica de que se trate. Em comum, em todos esses procedimentos, há a especial atenção dada à garantia do contraditório, em uma extensão que vai além das partes do caso, que serve de base para a consolidação jurisprudencial. Ampla publicidade da instauração do procedimento, admissão da intervenção do amicus curiae, possibilidade de realização de audiências públicas, etc. Trata-se, portanto, de um contraditório ampliado. Mas, mesmo quando não produzidas a partir dos mecanismos específicos de formação de precedentes, as decisões dos tribunais são aptas a assumir essa condição,
Considere-se especialmente o inciso 5º do artigo 927. Aqui se está diante da ideia de precedente em sua acepção tradicional. Mediante o exame retrospectivo das decisões dos tribunais, identificam-se orientações extraíveis de reiteradas decisões ou pronunciamentos que retratam de modo claro a pacificação ou consolidação de teses antes esparsas, e assim por diante. A verificação de que determinada decisão reflete o entendimento assumido por um tribunal ou por órgãos seus, de modo a poder ser qualificada como sua orientação jurisprudencial, obviamente constitui atividade mais complexa do que a identificação de uma súmula ou de uma tese fixada de julgamento de caso repetitivo. Em certa medida, os chamados precedentes vinculantes destinam-se precisamente a simplificar essa tarefa ao expressar orientações que, se não fosse assim, ficariam difusas, diluídas, esparsas no repertório de decisões de cada corte. Com isso a gente encerra, portanto, meus amigos, a análise do sistema de precedentes, do sistema de decisões vinculatórias, da eficácia vinculatória, e a partir do próximo vídeo nós vamos dar início, como aparece na tela aí para os senhores, nós vamos dar início ao segundo tópico, que é o recurso lato sensu. E a análise do recurso se subdivide em 2 itens, teoria geral dos recursos e recursos em espécies. Aparece já na tela aí para vocês que o próximo item que nós veremos é a teoria geral dos recursos. Então por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.